Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos mais um domingo de escola bíblica. Vamos à nossa 35ª aula da escola bíblica dominical. Então, estamos aqui, espero que você esteja aprendendo, compreendendo, né? Guardando aí no seu coração para não ser levado por nenhum tipo, né, de heresia, por nada que venha a ser contra a palavra de Deus. Então, a última aula nós falávamos sobre Nicodemos, né? Ele era uma das pessoas muito importantes ali, fazia parte de um grupo de religiosos, né? E ele era um dos principais dos judeus. E mostra que ele era, além de um homem muito importante no Sinédrio, de que fazia parte, ele também tinha muita curiosidade sobre Jesus. E ele vai à noite, por ser importante, possivelmente não queria que ninguém o visse, e ele vai falar com Jesus sobre a vida, o que as coisas aconteciam, o que ele precisava fazer para ter esta nova vida, para nascer de novo. E Jesus então começa a conversar com Nicodemos, começa a explicar para ele, né, como pode acontecer, né, todas essas coisas. Então agora em João, capítulo 3, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz que em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais. Então Jesus aqui fala dele e dos discípulos. Nicodemos, que nós falamos para você, são coisas que sabemos que é verdade, mas você não aceita, porque ele fazia parte de um grupo que representava os religiosos. Então vamos nos lembrar, eles tinham toda a lei, toda aquela parte de Moisés, eles queriam cumprir a lei 100%. Então agora vem Jesus com esse novo ensinamento. Então Jesus fala: você não crê, você faz parte deles. De que adianta eu falar para você que tudo isso é verdade, né? Então Jesus mostra o quanto os religiosos estavam errados, né? Jesus está mostrando o tempo todo. Por isso essa rixa de Jesus com os religiosos, essa perseguição toda. Verso 13 a 15, a palavra de Deus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus fala de autoridade para Nicodemos, né? Então Nicodemos começa a ficar muito confuso. Então, quando Jesus fala do Filho do Homem, ele faz a menção lá de Daniel, que era conhecida essa fala por Nicodemos. Então, Jesus dá exemplo do Antigo Testamento para ele entender a sua fala sobre divindade. Então, Jesus traz do Antigo Testamento aquilo que era de conhecimento do religioso para que ele pudesse entender o que Jesus estava falando agora. Então, a serpente no deserto que Jesus está falando aqui está no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. O povo estava perecendo e Deus então mandou ali, o povo peca, né? E Deus manda ali serpentes que picava e o povo morria. Então, quem olhasse para a haste seria poupado da morte. Deus manda então Moisés pegar uma haste, colocar uma serpente lá em cima. Quem olhasse para a serpente seria curado. Então, Jesus associa essa serpente com ele. Quando a pessoa era picada, ela precisa olhar para a serpente e crer que ela a libertaria da morte. Da mesma forma que temos Jesus levantado na cruz, para que todo aquele que crê no que ele fez tenha a vida eterna. Então Jesus agora é bem claro para Nicodemos. Nicodemos, eu sou o Filho do Homem que profetizou Daniel. Então eu sou aquele, a serpente de bronze que apontava, que simbolizava. Então ele vai ser levantado, né, que é a crucificação.
Então, agora, as explicações sobre a missão de Jesus, né? O que ele veio para fazer na terra, o seu propósito. Então, vamos falar de algumas outras coisas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João traz uma explicação aos leitores sobre a missão de Jesus. Perecer é a condenação, é a morte. Então, este é o resumo da obra de Jesus. Ele veio para salvar o que estava morto, o que estava perecendo, o que estava morrendo, o que estava indo para o inferno. Então, Jesus veio para nos dar esta oportunidade. Então, João 3,17 diz que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus não veio aqui para apontar para sua vida, para falar que você tem uma vida de pecado. Isso tudo nós temos conhecimento através da palavra. Mas ele veio para nos salvar, para nos levar de volta para o céu. Então, a palavra mundo são os não salvos. Todos os tipos de pessoas, não só os judeus, mas os gentios também, né? Não é 100% das pessoas, são aqueles que não eram salvos, tanto gentios como judeus. Então, não para julgar o mundo, todas as pessoas já estavam julgadas. Quem não crer era condenado, né? Todos nós estávamos condenados sem Jesus. Uma pessoa sem Jesus, ela está no inferno, condenada pela maldição do pecado. Então, ele veio para trazer salvação e mudar o destino das pessoas. Você ia indo para o inferno, agora você tem vida eterna. Você estava morto, agora você vai viver uma vida nova, nova criatura, caminhar para a salvação. João 3,18, 19 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, essa é a nossa tendência, sempre opinar, sempre se virar para o errado, né? Para o pecado. Isso está dentro de nós, na verdade. Então, quando cremos em Jesus, nós ganhamos uma nova vida. Nós temos a nossa posição conquistada diante de Deus. Somos salvos, então não precisaremos ser julgados. O julgamento final vai haver e vai ser público. Todas as nações comparecerão diante de Deus, para que ele mostre que existe e os que creem estão justificados, estão salvos. Os que não creem em Jesus já estão condenados. Deus vai confirmar o julgamento e finalizar a história. Quem nele crê é salvo, teve os pecados perdoados. Quem não crê já está condenado, porque rejeitou o Filho de Deus. Você está rejeitando Jesus, você continua não querendo se arrepender, você continua aí nos seus pecados, não larga dele, continua com ele, você está condenado. Aqui está a palavra de Deus: quem nele crê é salvo. Vai ter os pecados perdoados, vai ter arrependimento, vai liberar perdão. Isso é uma coisa natural, é de nós, por causa da nova vida, por causa da salvação, por causa do Espírito Santo que agora mora em você e ele vai te conscientizar do pecado. João 3, 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os homens querem ficar no mal, porque amam o mal. Não querem que a luz de Deus aponte o que eles fazem de mal. A luz mostra as trevas. Então, quando Deus
você permitir que esta luz de Deus ilumine seu coração, mostre para você todos os seus pecados, você vai ter que se arrepender. E você não quer isso. Esse é o maior pecado, na verdade. Nós não deixamos essa luz nos mostrar aquilo que precisamos mudar, o que precisamos deixar, né? A luz e trevas tem um contraste grande na nossa vida. Andamos em trevas, mas nós temos que ser luz neste caminhar em trevas, caminhar sobre as trevas, né? Nós temos que, quando a luz entra em nós, nós testemunhamos a nova vida, já não fazemos mais aquilo que fazíamos, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, nós precisamos deixar aí esse ensinamento do Senhor fazer parte do nosso coração. Isso tudo está sendo esquecido. As igrejas não estão mais falando de pecado, não estão falando mais de inferno, não estão falando de arrependimento. Não. Hoje tudo vai ficar bem, porque Deus vai tirar você desse lamaçal, Deus vai abrir a porta, vai fazer tudo isso, mas só para aqueles que andam com Ele. Se você não anda com Ele, você não vai receber, né? Nós temos que ter aí essa consciência. Não é meia boca, não é andar mais ou menos. Não é andar pelo atalho. Você está com o pé em duas canoas. Daqui a pouco elas vão correr na água e você vai afundar. Você anda em cima do muro. Sai daí. Ou se suja de uma vez, ou então começa a se limpar. Começa a deixar esta luz de Cristo entrar e mudar a sua vida. Então nós agora vamos falar aqui de mais um testemunho de João Batista. João 3, 22 e 23. E diz que depois de tudo isso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. E ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Então, eles já estavam na Judéia, em Jerusalém, agora vão para outra cidade próximo ao Rio Jordão, né? Aqui, o apóstolo demonstra que João Batista e Jesus fazem o seu ministério. E vemos que entre eles houve uma divergência sobre batismo. Então, presta atenção, a Bíblia aqui tem um problema de divergência, de desacordo de opiniões. Então, ele está nos mostrando que isso vai acontecer. Então, cuidado. Vá à luz da palavra de Deus para clarear a sua mente e você saber o que é verdade. Nem tudo que você está vendo, nem todos os lugares que você está indo, nem tudo aquilo que você está acompanhando vem da parte de Deus. Então, nós temos que aqui avaliar um contexto. Em João capítulo 4, um capítulo à frente, versículo 1 e 2, diz que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Porque João diz que Jesus batizava. Quando se faz algo em nome de alguém, é como se a própria pessoa o fizesse. Então, assim, eu tenho representantes na igreja, eu tenho pessoas que me substituem, pastor Isabel, pastor Ana Lúcia, tenho pessoas que sobem no altar, pregam a palavra, vão me representar em alguns lugares que eu não posso estar. É como se eu estivesse lá. Eu não vou mandar alguém incompetente. Eu não vou mandar alguém não capacitado. Eu não vou mandar alguém que não seja uma serva, um servo de Deus para me representar em algum lugar. Então, eu vou mandar pessoas capacitadas. Foi isso que acontecia. Então, quando João Batista batizava e quando o apóstolo João diz que Jesus batizava, era porque João Batista o estava representando em todos os batismos e os discípulos da mesma maneira batizavam a todos que estavam indo ao encontro deles, que aceitavam a palavra de Deus, aceitavam a Jesus e logo em seguida eram batizados. Então, versículo 24 e 25 diz, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, João Batista não estava preso ainda. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito de purificação.
Então, João Batista não havia sido preso ainda, surge uma briga com os discípulos de João Batista e um judeu, que aqui não é citado o seu nome. Então, alguém que defendesse que João Batista e Jesus estavam errados quanto à prática do batismo. Então, o cara se levantou lá e falou, ó, vocês estão fazendo tudo errado. Então, purificação era uma cerimônia para tornar puro ou limpo um objeto, um lugar ou uma pessoa, a fim de poderem ser usados ou tomar parte do culto de adoração a Deus. Então, os religiosos acrescentaram uma série de regras. Isso não era bíblico. Então, nós temos muitas regras por aí, né? Muitas doutrinas por aí, né? Quanto ao comer, quanto aos dias, quanto o que usar, quanto muitas coisas por aí, né? O texto não explica o porquê, mas nos mostra que está relacionado à questão de batismo, porque esse era o assunto. Então, no verso 26 e 27, diz que foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. E respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, ele está se referindo a Jesus. Os discípulos de João demonstram inveja, vendo o ministério próspero de Jesus. João Batista começa a ensinar algumas verdades aos seus discípulos. João Batista está falando da missão que Deus deu a ele e a Jesus, e são missões diferentes. Missão de Jesus crescer e a dele se extinguir. Nós vamos falar aqui nos próximos versículos que agora Jesus cresce e João Batista começa a diminuir, porque Jesus já está aqui na terra, Jesus já está moço, já iniciou seu ministério, já está batizando, né? Já está andando por aí. Então, João Batista esperava que o ministério de Jesus crescesse. João Batista era isso que ele queria, ele entendia perfeitamente a missão de Jesus. Então, no verso 28 e 29, diz assim, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, precursor é aquele que veio antes, aquele que veio preparando. O noivo é Jesus e o amigo do noivo é João Batista. O noivo vem para fazer ali a sua missão toda, né? Ele é quem tem a noiva, quem é o dono da igreja, vamos falar assim, né? E João Batista é o amigo, é aquele que se alegra, né? Por aquilo que o noivo está fazendo. Então, quando o amigo do noivo está em parceria com o noivo, ele é feliz, né? João não cultiva, mas demonstra, ele não está ali criticando Jesus, ele está ali demonstrando maturidade com a sua missão. Ele demonstra humildade de João Batista, que Jesus Cristo cresça e que eu diminua, porque aí eu vou ter certeza de que a minha obra já foi completada. Olha que lindo isso, né? Que coisa bonita de João Batista, né? Agora eu já tenho certeza de que eu estou terminando a minha obra, eu já estou completando a minha obra. Meu querido, é a melhor coisa do mundo quando você pega uma pessoa bem caidinha, uma pessoa ali bem, com a vida bem negrida, você vai apresentando Jesus para ela, mas você acompanha. Não é só falar, olha, aceite a Jesus, nós precisamos acompanhar. Só vamos poder acompanhar aqueles que estão perto, aqueles que estão ali na igreja, e nós vamos acompanhando, vamos ajudando a parar as arestas, vamos chorando junto, mas vamos nos alegrando com toda essa diferença, com tudo que vai acontecendo, essa mudança,
né? Essa luz que vai entrando na vida dela. Como é lindo, nós vamos vendo a nossa missão cumprida, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de uma maneira bem feliz, de uma maneira alegre, sendo ali concretizada. É muito bom que Jesus cresça na nossa vida cada vez mais e nós diminuamos para que Ele possa fazer a sua grandiosa obra. Versículo 31 e 32 diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Alguns dizem que esse comentário é de João apenas, né? O contexto, o centro é Jesus, que ele está acima de todos, acima da terra, e da terra é terreno. João Batista e seus discípulos. A sabedoria humana é limitada. Visto e ouvido, ele sabe o que fez e o que fala, tem conhecimento maior do que todos. Então ninguém aceita a resistência das pessoas em enxergar a grandeza de Jesus e o seu ministério. Até entre os discípulos de João Batista, eles estavam guiados por sentimentos humanos, eles estavam guiados por sentimento de inveja. Não, esse povo tudo aqui tem que me acompanhar. Não, não era isso que João Batista pensava. João Batista queria anunciar Jesus. É bem isso. Não quero pessoas me acompanhando, andando atrás de mim. Eu quero pessoas ouvindo aquilo que eu falo. Pessoas de coração aberto, não para ficar questionando, mas pessoas de coração aberto para ouvir a palavra de Deus. A palavra que salva, que cura, que liberta, que restaura. É isso que nós temos que querer. Que Ele cresça e que eu diminua. 33, 34. Quem toda a vida lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Palavras de Jesus diretamente de Deus, elas são a verdade. Os homens recebem de Deus porção do seu Espírito, o Espírito Santo. Alguns dons, parte para usarmos nas nossas missões. Conforme você vai caminhando na vida, Deus vai te dando dons. Ele vai renovando, ele vai colocando alguns outros. Aí, alguns dons que ele te deu numa determinada época não vai ser usado agora, porque a época é outra, precisamos de outras coisas, né? Nós hoje, por exemplo, nós tínhamos um grande trabalho dentro da igreja, as pessoas todas trabalhando. Hoje já não temos mais isso, estamos na pandemia, está tudo parado, né? Nós precisamos pedir a Jesus que nos envie novos dons, que o Espírito Santo nos renove com eles, para que nós possamos voltar a trabalhar, possamos voltar a juntar as pessoas ali na igreja, fazer o que há de melhor, não só para o homem, mas para Jesus. Estamos aqui em missão, não é para ficarmos parados. João está dizendo que com Jesus não é assim. Jesus tem o Espírito Santo completamente. Esse é Jesus. 35, 36 diz que o Pai ama o Filho. Glória a Deus. E todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem sua vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você está vendo que evangelho forte, esse evangelho de João. Então indica a indicação clara de Jesus, o Todo-Poderoso. Quem crê tem agora a vida eterna. A fé em Jesus nos salva agora. O que não crê escolheu a condenação para si. Escolheu. Não crendo é rebelde. A ira de Deus é contra o pecado. A ira de Deus está relacionada à aplicação de justiça e juízo de Deus. Agora o apóstolo João vai inserir uma história em meio a estas questões. Agora vai começar a se falar sobre a mulher samaritana.
Aqui Jesus provoca um encontro e traz lições valiosas para a nossa vida. Amém? Mas isto será um assunto para a próxima aula. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha sido grandemente abençoado com esta palavra. Então, tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, juntamente com sua família. Continua guardadinho aí, não fique aí andando, se juntando no meio de povo, mesmo até em família, né? Cuidado com isso e um beijo grande no seu coração.